Fala galera, Diogo na área com mais um vídeo aqui no canal. Eu já trago para vocês as minhas últimas leituras. Eu ia fazer um vídeo sobre leituras de março, mas acabou que eu fiquei um pouco gripado, então não rolou. Então vamos fazer aqui um pouquinho do que eu li em março, um pouquinho do que eu comecei a ler agora em abril. Né? Teve coisa boa, teve coisa mais ou menos, teve coisa ruim. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? A primeira leitura que eu vou falar com vocês é Chovendo Molhado, Hajime no Ippo. Mais do que recomendado, extremamente divertido, dinâmico, evolução de personagem aqui fantástica. Ilustração, não preciso nem falar muito sobre, né? Trabalho da editora MPEG, a qualidade desse mangá aqui, de primeira, preço excelente. Nesse volume aqui ele encontra um inimigo bem difícil e essa luta vai se estender e vai terminar somente no próximo volume, volume 3, que eu tô doido para ler. Então, Hajime no Ippo, uma leitura incrível, extremamente divertida, que eu altamente recomendo. Nem vou perder muito meu tempo falando aqui, porque Hajime no Ippo é chover no molhado, tá? Leiam. A próxima leitura, eu quero deixar bem claro que ela não é ruim, mas não é o meu tipo de leitura. É algo que eu queria ler há muito tempo. Já estava ali postergando, mas falei, cara, vou pegar e vou falar um pouquinho sobre ela, que é Dylan Dog. Dylan Dog Omnibus, da editora Mitos. Eu adoro a curadoria da Mitos, adoro o trabalho da Mitos. Eu tenho Elric, eu tenho Conan da Dark Horse, eu tenho Hellboy, eu tenho Blue Note, fantástico também. Mas Dylan Dog não me pegou. Muito datado, né? O desenho é bonito, mas não faz tanto meu estilo, né? Volto a falar, não é uma leitura ruim, mas é uma leitura que me deixou com preguiça. Uma leitura que ela não me cativou a querer continuar. Então eu demorei muito a ler isso aqui, demorei muito a terminar isso aqui. Eu fui postergando, e aí quando eu notei que estava se tornando uma leitura arrastada para mim, eu falei, cara, eu vou terminar, mas por terminar, mas eu vou passar para frente, não vou seguir com a coleção. Volto a falar, não é que seja ruim, sabe? Tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre uma leitura ruim, um dos meus primeiros vídeos. Esse aqui não é o caso, não é uma leitura ruim, mas é uma leitura que, por ser um ônibus, por ser uma leitura que não é barata, não é uma coleção barata, é uma coisa que não me cativou. Então eu não vou insistir com os próximos. Aqui a gente já tem, se eu não me engano, tem cinco histórias, então é o suficiente para você saber se você vai seguir ou não. Então a decisão que eu tomo é de não seguir Dylan Dog. Eu comprei Dylan Dog pensando que seria mais ou menos como Júlia, mas é muito diferente. Uma leitura bem diferente de Júlia, então Júlia eu curti bastante, pretendo até pegar o ônibus de Júlia, mas Dylan Dog não me pegou. Então, vida que segue, acontece, faz parte. Não estou falando que é ruim, tem gente que vai curtir. Leiam, peguem, comprem, analisem e aí tomem a decisão de vocês. Mas para mim, não serve. Agora a gente vai falar sobre uma leitura que me surpreendeu. É um mangá muito divertido, que é Versus, volume 1, que é o mesmo autor de One Punch Man, né? Que é o Oni. Cara, isso aqui, vou mostrar aqui um pouquinho a ilustração. É um mangá bem... material bem simplesinho, tem aquela página meio amarelada, né? Não chega a ser ruim, não tem tanta transparência. Tem um traço bacana. Mas a história disso aqui é muito, muito divertida. Eu achei ela bem criativa, bem inovadora. Basicamente, resumindo, o mundo é dominado por demônios. Os heróis do mundo todo se juntam para vencer esses demônios, mas eles tomam uma sova. Eles são assim, arregaçados pelos demônios. E aí os magos se juntam e resolvem fazer uma magia para invocar heróis de outros multiversos, né? Só que acaba que a ideia é muito boa, mas o tiro sai pela culatra, porque como eles trazem os heróis desses outros universos, eles também trazem os vilões. Então isso aqui vira um caldeirão, uma sopa de legumes, sabe? É uma bagunça danada que isso aqui acontece. Mas tem sim seu desenvolvimento interessante, porque eles observam que alguns inimigos de outros universos têm fraqueza contra magias, por exemplo. Outros inimigos têm fraqueza contra armas de fogo. Então, assim, dá para eles se ajudarem, dá para se organizar para vencer esses inimigos. Então, eu quero ver como é que isso aqui vai se desenrolar. É extremamente frenético, pancadaria, morte torta direita. Então, isso aqui, inclusive, tem cara de que vai virar anime e vai ser aqueles animes extremamente divertidos. Mas Versus me surpreendeu, tanto que eu fui lá e já comprei o volume 2, já garanti, tô doido para ler. É uma indicação que eu faço aqui, sem medo de errar. Isso aqui é diversão pura. Isso aqui é mais puro suco de pancadaria, de mangá, que com certeza é fato, isso aqui vai virar anime. Recomendo. E a próxima leitura que eu vou indicar aqui é Tokyo Ghost, do Sean Murphy e do Rick Remember. O Sean Murphy é o cara que fez o Cavaleiro Branco, que eu curti bastante. Então essa HQ aqui, ela estava na minha estante, pegando poeira, e eu falei, vou tirar ela porque eu quero ver outra coisa do Sean Murphy, porque eu curti muito o Cavaleiro Branco. E aqui eu não me arrependi. Começo um pouco arrastado, um pouco lento, mas depois ela desenvolve muito bem. A arte do cara
é um show de bola. Então aqui não tenho que... O trabalho dele é excelente, cara. Gostei muito mesmo. Curti demais. Aqui você fica namorando a arte do cara o tempo todo. Vou pegar mais alguma coisa aqui. Ó. Show de bola. Trabalho excelente. A história é muito atual, porque a gente fala de um futuro lá, se não me engano, 2080, onde os seres humanos eles só ficam focados em feed de notícias, se drogando, tecnologia o tempo todo. E esse cara aqui, ele acaba sendo um delegado, esse cara da capa. Ele é um dos personagens principais, junto com a namorada dele, que também é uma das personagens principais, que é uma pessoa mais... que não usa as drogas, não fica focada no feed, ela tem a mente mais limpa, né? Então aqui tem um desenvolvimento muito interessante, que não dá para falar muito, senão a gente acaba entrando com spoiler, mas aqui a gente vai ter muita crítica social, aqui vai ter lição de vida sobre como os seres humanos estão usando de forma abusiva a internet, e aqui como os pais não estão cuidando dos filhos, né, que é o que acontece com os dois personagens principais. Eles praticamente desde crianças eles andam juntos, porque os pais, né, são drogados ou são viciados em internet, como toda a sociedade, né? Então, e aí tem um vilão que ele quer, basicamente, resumindo, o vilão ele quer acabar com a humanidade e fazer com que todo mundo vai viver dentro de um feed de internet para ele ter o controle. Então, assim, é bem louco, mas ao mesmo tempo é muito interessante, extremamente criativo, muito bem desenvolvido. Aqui você vai ter altos e baixos, assim, do ponto de vista de o quadrinho ele começa com o bicho pegando, daqui a pouco acontece uma situação que é mais romântica, uma coisa assim com os dois personagens interagindo muito sobre o futuro deles, sobre se relacionarem, sobre terem uma família e tudo mais, que é uma coisa que eles não podem ter no universo que eles vivem aqui, né? Acontece uma situação que eles vão para um lugar que é um lugar puro, um lugar de natureza, um lugar sem tecnologia, e aí eles começam a viver e de repente o mundo desaba na cabeça deles, e aí a história ela se desenvolve muito bem. Recomendo demais, cara, é um quadrinho que aí normalmente ele custa R$ 50, né? Mas, pô, ele tem um acabamento de capa dura e ela é uma capa meio aveludada, assim. Pô, trabalho excelente. E você consegue pegar ele vira e mexe em promoção por R$ 35, R$ 37. Então, recomendo demais, tá? Que o gosto. Curti muito. Segundo trabalho que eu leio do Shamoff, que eu me divirto bastante, tá? Então, altamente recomendado. E agora a gente vai entrar aqui nos queridinhos do momento, que são Absolute Mulher Maravilha e Absolute Superman. Os dois aqui a gente fecha o arco, assim como foi o terceiro volume do Batman. No do Superman, a gente vai ter o Kal-El, né, mostrando um pouquinho mais de Krypton, o que acontece com o planeta que ele vive. Vai explorar um pouquinho mais de como ele chega na Terra e como ele conhece os pais, mas de uma forma bem diferente do desenho animado, bem diferente da história tradicional. Tá? Vai mostrando um pouco mais das motivações dele. Tá? O quadrinho continua um desenho excelente, ritmo bom, e no final já te deixa um gancho com um vilão para os próximos volumes, né? Recomendo demais o Super. Eu não sou fã do personagem, leio muito pouco do Superman, mas eu acho que isso aqui como eu já falei outras vezes, é um frescor para o personagem. Então, para mim, que não sou fã do personagem, estou curtindo bastante, porque eu estou lendo um novo início, eu vejo um personagem com outras motivações, é um Superman que ele não é tão bonzinho, ele é um Superman mais violento, e, inclusive isso é uma característica da linha Absolute. Você vai ter personagens mais brutais, assim como o Batman, mas os 3 primeiros volumes de Superman são bem legais, mostram bem a história dele. Acho que introduz melhor até do que o próprio Batman. Aqui realmente mostra muitas motivações do personagem, os dramas do personagem, o que aconteceu com os pais dele, o que aconteceu com o planeta dele, e como ele chegou aqui, e o porquê que ele é mais sisudão, mais violento. Tem umas coisas bem legais aqui, como o uniforme dele, né, que conversa com ele. Então tem alguns detalhes muito legais. Eu curto bastante essa edição Absolute e recomendo. Agora, falando de Absolute Mulher Maravilha, talvez seja um dos melhores Absolutes do momento aí. Eu não li o volume 2 do Caçador de Marte, mas tenho gostado muito aqui do universo da Mulher Maravilha, porque ele mudou bastante, né? Ele é um universo mais focado em deuses, demônios, inferno, sabe? Os poderes dela, como ela usa, é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente do Super, que ele tem lá os poderes parecidos, o Batman, que tem as habilidades. Ela não. Ela tem coisa aqui que não dá para falar porque o spoiler é muito grande, mas os poderes dela são completamente diferentes da Mulher Maravilha tradicional que a gente conhece. Além disso, a gente tem talvez um vilão mais complexo de se lutar, né, do que nos volumes que a gente viu de Batman e de Super, né, e exige mais dela. E aqui a gente tem uma mudança na segunda parte do quadrinho, na arte, cara. Ó, vê se dá pra ver. A arte mudou, ficou até legal, mas é uma arte mais digital, né? Mas eu curti bastante, cara, esse volume da Mulher Maravilha, fechando esse arco aqui. Mostra bastante da personagem.
Mostra muita coisa que, como ela consegue muito, alguns itens, né, que são muito poderosos, né? Mostra também mais do relacionamento dela com a mãe. Então é uma coisa mais bruxa, mais demônios, mais fantasiosa. Eu gosto bastante da Mulher Maravilha Absoluta e também recomendo muito. Leitura muito divertida. E a última leitura que eu fiz foi Transformers. Cara, esse aqui é extremamente aguardado por mim. Aí, Diogo, você é fã do Transformers? Eu assisti a desenho na Globo, assisti até aquele que era meio digitalzão, meio tosco. Até achava legalzinho na época, era criança. Mas não sou fã de Transformers ao ponto de querer consumir um quadrinho. Mas eu sou fã desse cara aqui, ó. Daniel Warren Johnson. Tenho tudo desse cara. Tenho Power Bomber, Extremity, Wonder Falcon. O que vier dele eu vou comprar porque eu me amarro na ilustração do cara, eu me amarro no trabalho do cara. Sei que tem muita gente que torce o nariz, mas eu gosto muito dessa coisa sujona, meio underground. Gosto muito das histórias dele, gosto muito da como ele desenvolve o personagem. Agora, por que eu gostei disso aqui? Porque a gente já vai ver os Transformers na Terra sendo encontrados, eles sendo religados, o que aconteceu por eles estarem aqui, né? Você já fica meio assim, não vai te falar 100% porque aí você entende uma motivação. Já existe aquela rivalidade entre os Decepticons e os Autobots, né? E não é um quadrinho para criança, não é um quadrinho infantil, porque logo de cara, um Decepticon já vai pegar um ser humano e vai esmagar ele, sabe? Então, assim, você já vê que não é uma coisa infantil. Eles pegaram Transformers aqui e conseguiram criar uma trama violenta, conseguiram criar uma trama que tenha motivação, né? Porque os Decepticons são ruins mesmo, são violentos. Então, eu curti demais, cara, isso aqui. Estou muito curioso para ler os próximos volumes. Eu sei que é muito, muito falado lá fora. E como eu falei, cara, tudo que o Daniel lançar aqui, eu vou querer ler, porque eu sou fã de carteirinha no trabalho do cara. Eu acho a ilustração do cara muito maneira. Combinou demais com os Transformers. Edição ficou muito top também. Eu acho que esse tipo de volume aqui, e esse volume aqui, cara, pô, isso aqui, se você deixar de comprar por causa de R$19, se você não der uma chance para esse aqui por causa de R$19, cara, você vai estar perdendo uma oportunidade incrível, tá? Mesmo que você não goste, pô, R$19. Eu acho que vale a pena você dar uma chance para a série, tirar um pouquinho desse preconceito de robô gigante alienígena, né? Eu vi até um comentário sobre isso esses dias. O cara falando, eu não gostei muito porque, pô, robô gigante alienígena. Eu falei, pô, a gente gosta de um extraterrestre que bota uma cueca por cima da calça, a gente gosta de um riquinho milionário que se veste de morcego e sai dando pancada na cidade, a gente gosta de um nerd que foi picado por uma aranha radioativa, bota um uniforme de colã e sai pendurando por aí. Eu não vou gostar de um robô gigante que veio do espaço. Então, dê uma chance para Transformer, é muito divertido, eu recomendo demais. E essas foram as minhas leituras de março/abril até agora nesse momento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você está no YouTube, se inscreve no canal, comenta, vamos interagir. Se você está no Instagram, curte, compartilha, me segue aí também, porque você ajuda esse canal que é feito de colecionador para colecionador. Beleza, galera? Um grande abraço, fui!